No mundo do espetáculo, os holofotes iluminam mais que sonhos, iluminam também as sombras. Uma atriz em busca da fama descobre que o preço de brilhar pode ser a sua própria alma. Até onde você iria para realizar um desejo? Porque aqui, eu te asseguro, a realidade supera a ficção. Olá, narrativas de terror. Obviamente acredito que você sabe quem eu sou, embora com muitos anos a mais e marcada pela vida. Assim como bebês, comecei a aparecer em várias novelas. Não quero que mencione meu nome para evitarmos problemas legais, pois com certeza alguns dos seus seguidores saberão quem sou, e talvez muitos nem se lembrem de mim. Há muitos anos, eu era uma jovem ingênua, cheia de sonhos e com a cabeça nas nuvens. Achava que ao fazer um curso daqueles que anunciavam na televisão, poderia me tornar uma grande atriz. Minha família já havia me dito que nesse meio tudo era questão de contatos e favores. Mas eu, teimosa, juntei minhas economias, vendi o que pude e paguei o curso. Isso aconteceu enquanto eu ainda estava no ensino médio. No curso conheci muitas pessoas, todas tão entusiasmadas quanto eu. Mas o que me surpreendeu foi que os professores eram atores. Sim, os mesmos que apareciam nas novelas. Embora, para ser sincera, eram atores de papéis pequenos. Foi então que notei algo estranho. Todos eles, sem exceção, tinham as mesmas marcas nos braços. Eram símbolos estranhos. Naquele momento confesso que não dei muita importância, mas percebi que parecia ser a única capaz de enxergá-los. Eu prestava atenção em tudo o que diziam. Cada palavra, cada técnica de atuação, tudo. Absorvia como uma esponja, inclusive as aulas de treinamento vocal, onde nos faziam recitar palavras que, segundo eles, não tinham significado. Mas, para meu desespero, depois descobri o sombrio significado daquelas palavras. Eram adorações ao... Bom, vocês sabem, não são ingênuos. Esses mesmos professores diziam que eu tinha potencial para ser protagonista. Claro que eu ficava emocionada a cada elogio, imaginando-me nas capas de revistas, nos programas de fofocas falando de mim e, quem sabe, até ganhando prêmios. Mas não fazia ideia do preço que teria que pagar. Eles cumpriram a promessa, mas não da forma que eu esperava. Apareci nas novelas, mas como figurante. Minha grande estreia foi atravessando uma cafeteria com uma bandeja nas mãos. Nem uma fala, nem um boa tarde. Apenas caminhar. Naquela época eu acreditava que todos os grandes atores começavam assim. Quem nunca foi figurante antes de brilhar como protagonista? Os dias passavam e percebi que essa dedicação estava me cobrando um preço alto. Meus estudos começaram a ficar em segundo plano. Eu faltava às aulas para atender aos chamados das gravações, mesmo sabendo que deveria estar na escola. Reprovei o ano, mas sentia que valia a pena por estar vivendo meu sonho e ganhando algum dinheiro. Talvez você se lembre que no passado uma atriz que foi descoberta em um culto satânico e exposta em todos os meios de comunicação. Peço que, por favor, não a mencione. Essa mulher frequentou o mesmo curso que eu e já tinha bons papéis nas novelas. Foi ela que encontrei durante a filmagem de uma novela onde interpretava a vilã. Uma novela de vampiros da década de 90. Ela estava linda. Cabelos impecáveis, um vestido verde ajustado e uma maquiagem que a fazia parecer uma bruxa de contos de fadas. Confesso que senti uma certa inveja. Uma inveja boa. Afinal, ela não era tão talentosa quanto eu no curso. Então, decidi me aproximar e puxar conversa. Olha o quanto você avançou na carreira. Até conseguiu um papel incrível. Como você fez isso? Eu também quero. Ela apenas riu, achando que era brincadeira. Mas eu falava sério. Estava disposta a fazer qualquer coisa, até vender minha alma, se fosse possível. Após alguns minutos, ela finalmente me contou o segredo. Ela tinha algo que eu não tinha. Um agente. Esse agente fazia todo o trabalho sujo para conseguir papéis. E quando digo trabalho sujo, me refiro a coisas tão sombrias e desprezíveis que você certamente não imaginaria. Ela me passou o número de uma tal agência que poderia me ajudar. Não demorei nada a ligar e marquei uma reunião. Me vesti com minhas melhores roupas e usei um perfume caro. Quando cheguei à hora marcada e a porta se abriu, lá estava ela, a empresária.
vestida impecavelmente com um terno e uma mirada que parecia atravessar minha alma. Me senti nua diante daqueles olhos que pareciam saber tudo sobre mim apenas pelo meu olhar. Caminhei com cuidado, tentando não tropeçar, tentando não fazer nada que a fizesse pensar que eu era uma perda de tempo. Quando coloquei o primeiro pé dentro da sala, soube que algo estava errado. Aquela mulher não parecia totalmente humana. Certamente alguém muito próximo do próprio demônio. Imediatamente percebi em seu pulso uma marca parecida com a que vi em alguns atores, que com um pouco de imaginação poderia se parecer com uma porta. Sente-se, ela disse apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Obviamente ela percebeu que eu havia reparado tanto nela quanto na marca em seu pulso e rapidamente a cobriu. Sentei-me tentando aparentar confiança, embora por dentro quisesse que a terra me engolisse. Ela não disse nada no início, apenas me olhou fixamente. Então ajustou os óculos e disse: "O que te faz pensar que tenho tempo para alguém como você?" Fiquei congelada por um momento, mas algo dentro de mim, talvez o orgulho, me fez responder: "Olha, eu sei que agora não sou ninguém, mas também sei que tenho talento. Se eu não acreditasse que posso conseguir, não estaria aqui." Após um momento de silêncio desconfortável, ela disse: "Todos têm talento, mas acredite, isso é o que menos importa. O que você tem que os outros não têm?" Respondi: "Eu tenho fome. Fome de mostrar que posso fazer isso. E estou disposta a tudo para alcançar meu objetivo. Seja o que for que precise fazer. Apenas diga e eu farei." "Bem, menina, ouvi o que queria ouvir. Mas isso aqui não é um conto de fadas, garota. Se você entrar nisso, não há volta. Meu trabalho não é te fazer feliz. Eu sei como te fazer rentável, entende?" Assenti rapidamente, embora por dentro minhas pernas tremessem. Não sabia exatamente no que estava me metendo, mas naquele momento isso não importava. Eu havia conseguido algo: chamar sua atenção. Ela pegou uma caneta, escreveu algo em uma folha e a deslizou em minha direção. "Aqui estão as condições. Leia bem. Se aceitar, amanhã na primeira hora começamos. E mais uma coisa: não quero choros e não quero erros. Este mundo não perdoa e eu também não." Saí dali com aqueles papéis na mão, sentindo como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade. Mas isso não importava. Nunca mais faria papéis insignificantes. Li o contrato e sim, era pior do que vender minha alma ao diabo. Minha devoção deveria ser absoluta. A gerente controlaria até minha vida pessoal, e eu deveria comparecer a reuniões que mais pareciam rituais de uma seita. Mas nada disso me importava. Na manhã seguinte, com os nervos à flor da pele, levei o contrato assinado ao escritório da gerente. A recepcionista, com sua mesma atitude implacável, me recebeu. Eu me sentia como uma formiga em um mundo de gigantes, mas algo dentro de mim repetia: "Isso é apenas o começo." Os primeiros contratos chegaram rapidamente, como ela havia prometido. Eram pequenos papéis, nada glamouroso, mas suficientes para aparecer na tela. Dias depois, minha empresária me levou a um lugar estranho, escondido no subsolo da emissora. O ar ali era pesado, quase palpável, saturado com um cheiro penetrante de incenso queimado que parecia grudar na pele. Pelas paredes, imagens de entidades e santos se misturavam com sombras tremulantes projetadas por dezenas de velas derretidas, formando um cenário que parecia saído de um sonho febril. No centro do cômodo mal iluminado, uma senhora muito velha nos esperava. Sua presença era desconcertante, como se sua aparência sozinha fosse capaz de puxar algo sombrio do fundo da alma. Seus olhos eram fundos, quase apagados, mas havia um brilho estranho ali, como se soubessem mais do que deveriam. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou lentamente, carregando um silêncio tão denso que era difícil respirar. Quando chegou até mim, pegou minha mão e, com precisão assustadora, fez um pequeno corte no meu pulso com uma lâmina fria e afiada. Antes que eu pudesse reagir, senti sua língua áspera e quente sobre a ferida. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela começou a murmurar palavras em uma língua que eu não conhecia, uma reza ou encantamento que parecia crescer e ecoar dentro da minha cabeça. O momento parecia eterno.
Mas de repente ela parou, me soltou e apontou para a saída, como se o ritual estivesse completo. Saímos dali em silêncio, mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. O que exatamente eu ainda não conseguia entender. Durante a semana percebi que marcas semelhantes às que havia visto nas pessoas começaram a aparecer em meu pulso. E assim continuei assim por um tempo. Mas naquela época muitos devem se lembrar do caso de uma atriz famosa que sofreu um terrível acidente. Saiu em todos os jornais, inclusive nos de nota policial, que vazaram suas fotos. Diziam que após uma separação amorosa, ela pegou um carro e, na estrada, tirou a própria vida ao se lançar de um penhasco. Tudo isso porque queria abandonar a carreira de atriz. Depois disso, começaram a circular rumores de que não havia sido um acidente. Eu acreditava que aquilo fora planejado, afinal, com aquela notícia, poderiam lucrar muito dinheiro por vários meses. Para encurtar a história, aquela atriz seria a protagonista de uma novela, mas com sua morte, o papel ficou disponível. Não demorou muito até que a empresária me chamasse à sua sala. Você tem uma audição amanhã, é muito importante. Ela me entregou um roteiro. Peguei o roteiro nas mãos e, ao ler o título, senti meu coração parar. Era a novela que a atriz recém-falecida iria protagonizar. Seria meu primeiro papel principal. Não pensei nos motivos da morte dela e perguntei: por que eu? Ela me olhou novamente e disse: essa pergunta é ridícula, já está pronta. Mas não pense que isso é um presente. Se você não estiver à altura, nunca mais terá outra chance como essa. Dias depois veio a notícia de que eu havia conseguido o papel. Por dentro, eu sabia que algo maligno movia os fios daquela grande empresa. A partir daquele dia, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Havia sombras por todos os lugares e marcas na minha pele que doíam como queimaduras. Mas naquela época nada disso importava. Eu havia conseguido realizar meu grande sonho. Na novela, meu par romântico era lindíssimo. Seu corpo parecia esculpido pelos próprios deuses. Para ser sincera, ele não era muito inteligente, mas seu rosto e corpo compensavam tudo. Rapidamente perceberam no set que havia química entre nós. Um dia minha empresária me chamou à sala e disse sem rodeios: é óbvio que você gosta dele. Por que não sai com ele? Isso vai beneficiar sua carreira. Minha resposta foi óbvia. Um sonoro não. Ele era namorado de outra atriz e sempre pareciam muito felizes nas revistas. Era impossível ter algo com ele, ou pelo menos eu pensava assim, porque agora estávamos falando do mundo da televisão, onde as coisas funcionam de maneira um pouco diferente do que estamos acostumados. Para ser franca, há coisas que só de imaginá-las já dão arrepios. Mas, com prazer, posso te explicar em outra ocasião. Enfim, brincando, eu disse que, se fosse possível, me dissessem onde eu deveria assinar ou o que precisaria fazer. Minha empresária fez uma careta. Dias depois, minha empresária me levou a um lugar estranho, escondido no subsolo da emissora. O ar ali era pesado, quase palpável, saturado com um cheiro penetrante de incenso queimado que parecia grudar na pele. Pelas paredes, imagens de entidades e santos se misturavam com sombras tremulantes projetadas por dezenas de velas derretidas, formando um cenário que parecia saído de um sonho febril. No centro do cômodo mal iluminado, uma senhora muito velha nos esperava. Sua presença era desconcertante, como se sua aparência sozinha fosse capaz de puxar algo sombrio do fundo da alma. Seus olhos eram fundos, quase apagados, mas havia um brilho estranho ali, como se soubessem mais do que deveriam. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou lentamente, carregando um silêncio tão denso que era difícil respirar. Quando chegou até mim, pegou minha mão e, com precisão assustadora, fez um pequeno corte no meu pulso com uma lâmina fria e afiada. Antes que eu pudesse reagir, senti sua língua áspera e quente sobre a ferida. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela começou a murmurar palavras em uma língua que eu não conhecia, uma reza ou encantamento que parecia crescer e ecoar dentro da minha cabeça. O momento parecia eterno, mas de repente ela parou, me soltou e apontou para a saída,
como se o ritual estivesse completo. Saímos dali em silêncio, mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. O que exatamente eu ainda não conseguia entender. E a marca no meu pulso apareceu novamente, desta vez maior, mais notória e mais dolorosa. Aquele desenho parecia uma porta. Parecia fechada, como se estivesse pronta para ser aberta. Instintivamente toquei-a com minha outra mão e ela pareceu se abrir novamente antes de desaparecer. Aquilo já não parecia me surpreender. Pelo menos não doía tanto. Para minha surpresa, bastaram alguns dias para que aquele ator aparecesse na minha casa com uma serenata. Fiquei verdadeiramente chocada. Convenientemente, havia mais de um fotógrafo presente, que obviamente apareceram no jornal e nas revistas. As coisas avançaram como um sonho. Embora na verdade parecesse um sonho de plástico, brilhante, mas frágil. Minha carreira continuava em ascensão. Sempre que eu terminava um projeto, não passavam nem 2 semanas antes minha empresária me ligar com outro em mãos. "Este é seu próximo papel principal", dizia ela com aquela voz implacável que não aceitava dúvidas ou descanso. E claro, eu dizia sim. Mas havia algo que eu não podia ignorar. Tudo começava a aparecer vindo diretamente do inferno, e obviamente era isso mesmo. O amor perfeito com o meu protagonista parecia saído de um roteiro mais do que da vida real. Claro, ele cumpria todos os requisitos de um príncipe encantado. Bonito, atencioso, com aquele sorriso feito para as câmeras. Mas quando estávamos juntos fora do set, havia algo que não encaixava. Nossas conversas eram tão superficiais quanto as falas que dividíamos na novela. Nunca falávamos de coisas importantes, de nossos sonhos ou medos, apenas sobre gravações, revistas e o que os fãs diriam. Mesmo assim, quando ele me pediu em casamento, eu disse sim. Aceitei não porque estava apaixonada, embora parte de mim quisesse acreditar que estava, mas porque parecia o próximo passo lógico, como se fosse mais uma etapa a cumprir na minha vida perfeita e de papelão. Aquela história que certamente terminaria por ceder minha alma. Mas isso não importava. Se o sucesso estava ao meu alcance, eu precisava agarrá-lo. Dias antes do casamento, minha empresária me chamou ao seu escritório. Cheguei nervosa, embora já soubesse mais ou menos o que esperar. Ele me recebeu com aquele olhar que sempre me fazia sentir insignificante. "Sente-se", disse apontando para a cadeira de sempre. Obedeci, segurando a bolsa contra meu colo como se fosse um escudo. "Quero que saiba de algo", começou ela. "Não digo isso para me exibir", continuou levantando o olhar para fixá-lo no meu. "Se não fosse por mim, provavelmente você não estaria aqui. Mas não me interprete mal. Não falo só pelos papéis que consegui para você, mas porque te salvei de outras alternativas." "Outras alternativas?", Zrenia, perguntei. "Isso mesmo, querida. Digamos que nesta indústria as oportunidades nem sempre chegam de formas convencionais. No seu caso, você está bem apadrinhada. Já sabe por quem exatamente. As que não têm talento, carisma ou o apoio certo terminam em outro lugar. Em um catálogo, por exemplo. Fiquei chocada ao ver aquilo. Estava ali na mesa. Um catálogo com fotos de várias atrizes famosas e vários atores, incluindo meu noivo. Ela continuou falando. "Olha, querida, vou te explicar isso uma vez porque não vou repetir. Há muitos homens e mulheres, principalmente atrizes, que acabam satisfazendo sócios importantes. Mas você, querida, não tinha com o que se preocupar. Fiz questão de te apadrinhar e, além disso, comprei para você o melhor dos galãs disponíveis. Acredite, não foi barato. Considere isso um presente." Naquele momento, eu não sabia se deveria me sentir agradecida ou aterrorizada. Após um breve silêncio, ela disse: "Em breve você me dará algo para pagar por tudo isso. E sua carreira será única. Você brilhará como ninguém jamais brilhou." De repente, tudo ficou claro, como um golpe na cabeça. Meu romance de conto de fadas não era nada além de marketing. Ele não me escolheu. Ele foi escolhido para mim. Tudo estava calculado. As fotos, as capas de revista, até a serenata. Quis me levantar e gritar que nada disso era verdade, que ela não podia fazer isso comigo. Mas minhas pernas não respondiam. No fundo, eu já sabia de tudo. Só queria me enganar por mais um instante.
Por um momento pensei em cancelar o casamento, mandar tudo para o inferno e recuperar minha vida. Mas era impossível. Não era apenas minha carreira. Havia contratos, compromissos, expectativas. Tudo estava muito emaranhado e eu estava presa naquela gigantesca teia. O casamento chegou como se fosse mais uma cena de novela. Por algum motivo não conseguia parar de sentir as falas se repetindo. As câmeras estavam por toda parte, capturando cada gesto, cada sorriso forçado, cada palavra dita como se tudo tivesse sido escrito em um roteiro. Naquele dia, o som do sim eu aceito soou vazio no meu peito, como uma frase dita por obrigação, não por emoção genuína. Meu noivo, o príncipe encantado, estava radiante, claro. Seu terno impecável, seu sorriso perfeito, como se o papel de noivo tivesse sido tão ensaiado quanto suas cenas nas novelas. Não havia um traço de dúvida em seus olhos, nenhum sinal de insegurança. Eu me perguntava se ele algum dia havia sentido algo além do que os roteiristas e produtores ditavam. Mas nunca toquei nesse assunto. Alguns meses depois, descobri que estava grávida. A notícia me abalou, mas também trouxe uma estranha sensação de certeza. Eu não queria estar grávida, não naquele momento. Mas algo dentro de mim dizia que isso era inevitável. Quando contei à minha empresária, sua reação foi de surpresa, ou melhor, de cálculo. Ela sorriu e disse: "Parabéns, essa é a melhor notícia que você poderia me dar. Finalmente você vai poder me pagar por tudo o que fiz por você." Suas palavras me feriram como uma lâmina, mas o pior veio depois. Eu não queria nem imaginar o que ela estava sugerindo. Seu olhar frio e manipulador me fez entender que o que ela mais desejava era que eu tivesse a criança em segredo e depois a entregasse a ela. Deus sabe para quê. Provavelmente para aqueles malditos rituais que aquelas pessoas podres faziam. O pior de tudo é que, por um momento, sua proposta parecia lógica. Mas algo dentro de mim despertou talvez Deus. Não sei. E não me importava o que ele dissesse. Eu não faria o que ele queria. Senti um impulso selvagem, algo louco e agressivo. Disse não, sem pensar duas vezes. Nesse instante, uma onda de raiva me invadiu. Comecei a jogar tudo que estava sobre sua mesa. Papéis, contratos, tudo voou pelos ares até que o escritório virou um caos. Então, sem dizer mais uma palavra, fui embora. Atrás de mim, deixei aquela mulher que havia me controlado por tanto tempo e aquela indústria que havia me consumido. Poucos dias depois, como esperado, meu marido pediu o divórcio. Ele me explicou que casamentos nesse meio nunca duram. Mas o que realmente me surpreendeu foi o que ele fez depois. Ele me deixou sem nada. Levou quase tudo que eu havia conquistado. Não restou um centavo sequer. Mas naquele momento já nada importava. Peguei o pouco que me restava, aluguei um quarto em um bairro longe do caos e recomecei. A vida que eu tinha antes já não existia. Entretanto, após aquele momento de libertação, a porta apareceu novamente. Parecia que eu ia escapar daqueles demônios, mas dessa vez a dor cessou de forma inesperada. Senti uma pequena batida vinda do meu ventre. Era meu bebê. No instante em que senti aquele movimento, as marcas em meus braços desapareceram para sempre. Uma paz enorme me invadiu. E eu soube que estava finalmente livre, graças à inocência do meu filho que ainda não havia nascido. Com o pouco que pude economizar, abri um pequeno restaurante de comida caseira. No começo foi difícil. Muitos me reconheciam, alguns pediam fotos, outros perguntavam por que eu não voltava para a televisão. Mas, para ser sincera, eu não queria saber de nada daquela vida. Hoje, meu filho está no ensino médio. Ele é inteligente, já apareceu no quadro de honra. E, ao contrário da mãe, não é ingênuo. Todos os dias rezo para que a televisão nunca o alcance, como vingança. Essa é minha história. Agradeço a todos por ouvirem. Se um dia alguém tiver a tentação de entrar no mundo da televisão, acreditem, não vale a pena. Muito obrigada e até a próxima.